Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode assistir na TV Alternativa, canal 19.1, no sábado às 8 horas, ou a reprise, domingo às 7 e segunda-feira às 8h30. Você pode acompanhar também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber a enfermeira, obstetra e membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher do Corém, Maranhão, Amparo Santana. Na pauta, Outubro Rosa, onde procurar informações e a importância da prevenção para diminuir os riscos. Enfermeira Amparo, seja bem-vinda ao nosso programa. Oi, Ricardo, eu que agradeço a oportunidade, porque essa é uma oportunidade que está nos dando de estar falando de uma temática tão importante que é o Outubro Rosa, né? Sabemos que o Outubro Rosa não é para falar só no outubro, é todo ano. Mas, assim, as campanhas, elas têm algo positivo, isso já é provado, porque chama a atenção das pessoas, faz uma busca. Você observa que eu estou aqui com um lilás ou é um rosa, né? E isso é importante. É um mês que os prédios, aquelas partes que são mais importantes, deveriam estar todas de rosa. Por quê? Porque isso chama a atenção, né? Chama a atenção das pessoas. E isso já é provado, né? Agora, o Outubro Rosa é um movimento, né, criado para conscientização, a princípio, sobre a prevenção do câncer de mama. Mas, atualmente, as outras doenças também estão inseridas, né? Como é que ficou essa mudança? Quando foi? Por quê? Ricardo, primeiro vamos falar dos fatores protetores e dos riscos que se tem para tanto câncer de mama como câncer de colo. Porque quando nós falamos de câncer de mama, nós falamos também, pensamos no câncer de colo. E o que nós temos que pensar? É que os fatores protetores, os fatores de risco, é importante estar salientando sempre na nossa fala quando falamos de Outubro Rosa ou de câncer. É o que mais afeta a mulher. Um dos fatores de risco principal já é ser uma mulher. Então, se você nasceu mulher, você já corre risco de estar dentro desse câncer de mama ou de câncer de colo. E são situações simples, né? Mas que tem que ser visto e tem que ser batalhado, principalmente na atenção primária, né? Atenção primária, tudo que ocorre na atenção primária vai refletir posteriormente na vida das pessoas. Né? Se eu trabalho bem, se está sendo bem trabalhado, vai refletir para o bem. Se eu não trabalho tanto, o que acontece? Não vamos ter um resultado positivo. Então, nós temos um elo de ligação dentro da atenção primária. Por que eu estou falando de atenção primária? Porque reflete posteriormente isso, tá? Nós temos um elo de ligação que são os ACS, a equipe que trabalha toda compartilhando. Isso é de grande importância. Então, tem os movimentos que se faz para educação física, se eu tenho um paciente com risco de obesidade ou que esteja na obesidade, nós temos um nutricionista, né, uma equipe que trabalha compartilhando conhecimento. Então, esses fatores de risco, como buscar a questão do HPV, né, que é o maior risco para o câncer de colo, né? Hoje nós temos uma mudança, que vamos falar posteriormente, né, sobre essa mudança, para nós é um avanço, né? Então, a equipe, ela tem que estar integrada para estar buscando esses pacientes, esses clientes, como deve ser chamado, para estar fazendo essa busca ativa, né? Os profissionais, eles precisam fazer essa busca ativa, né? Indicando as partes educativas. Onde é que eu posso melhorar? Né? Porque as políticas de saúde têm. Elas existem. E elas precisam fazer valer. E quando eu vejo que precisa adequar algo mais, por que não? Né? Agora, assim, apesar do avanço, né, da medicina e a mudança de protocolos para facilitar essa descoberta precoce, muitas mulheres ainda deixam de procurar as unidades de saúde. É falta de informação? Ricardo, eu acredito que não é nem falta de informação, gera também medo. A mulher, às vezes, ela tem medo na questão do próprio diagnóstico, né? Então, assim, fazer a busca ativa e explicar. Eu digo que a fala, ela é tudo. Ela tem poder, porque quando tu esclarece, a pessoa entende. Por isso que a parte educativa precisa estar em primeiro lugar, porque eles têm receio. Então, hoje, com a questão desse método que veio
E eu acredito que os estudos, eles não mentem, né? Eles só vêm para agregar, para melhorar a situação do nosso cliente, que agora vai ser o quê? 5 anos, né? Então, assim, essa pesquisa do HPV, ela é importante. Às vezes a pessoa coloca na cabeça, nossa, mas agora, só 5 anos, será que eu não corro risco? Não vai correr risco, porque assim, quem que está em primeiro lugar, falando aqui do colo? O HPV. Então, se eu faço essa pesquisa e eu não tenho, eu tenho direito de ficar descansado aí 5 anos. Isso, psicologicamente, para a mulher... O exame precisa ser feito a cada 5 anos, é sim, isso? com o novo método certo. agora, tá? Tá? Isso é um avanço, né? Porque as mulheres agora passam 5 anos tranquila, porque pesquisou e ela não tem aquele vírus. Ricardo, agora, esses exames todos disponíveis pelo SUS? Pelo SUS, o nosso SUS, eu digo que é um dos melhores planos, tá? A demanda é grande, sim, mas é um dos melhores planos, porque quando você consegue, você faz qualquer cirurgia. Às vezes você tem um plano que às vezes não cobre cirurgia tal, por ser muito caro e tudo, você sabe disso, né? Sim. E o SUS, quando você consegue, realmente o SUS, ele dá certo. Agora, Amparo, quais os exames que estão disponíveis pelo SUS para essa proteção da mulher? Olha, nós temos aí os atendimentos móveis, que é conhecido como a carreta, né? Nós temos a própria citologia ainda convencional, que é aquela citologia que você faz, né, na lâmina e tudo, que agora veio para o método que vai passar a pesquisa do HPV, tá? Todos esses exames são pelo SUS. Para ter acesso, entra através das unidades básicas, é isso? Das unidades básicas. Agora tem os protocolos, né? Tem a questão, às vezes o município ou o estado, ele não quer dizer que ele não tem uma estratégia para melhorar, porque as políticas existem, mas o estado, a prefeitura, eles podem adequar coisas melhores, ter sua estratégia, né? Para estar oferecendo isso para o cliente. E, Ricardo, a questão do HPV, ele é interessante, porque às vezes em consultório, às vezes a mãe ou um familiar, olha, a minha filha tem 16 anos, pode fazer o exame de citologia? Aí às vezes vem até pergunta, mas por que só com 25 anos? Porque com 25 anos é que o Ministério da Saúde vê que é a partir de ali que realmente esse vírus vai estar mesmo danificando esse paciente. Explicando melhor, vou te explicar como se fosse um gráfico. De 15, 16 e 17 anos, se tiver um gráfico, quando chega lá em 18 anos, o HPV está lá em cima. Mas se fizer uma pesquisa nesse grupo, vai ter muitas pessoas com HPV. Mas só que essas pessoas, posteriormente, se fizer uma nova pesquisa, eles não vão estar mais com esse HPV, como entendido? Se eles estivessem portando naquele período, mas que não está doente por ele ainda. O organismo, ele vai tirar aquele HPV naquele período. Naturalmente. Naturalmente, exatamente, naturalmente. Então, imagina, com 16 anos, só um exemplo, com 16 anos, faz uma pesquisa, faz o exame desse paciente, deu HPV. Imagina o psicológico dessa adolescente, Perfeito. Dos pais. Só que depois, se você fizer uma nova pesquisa naquela pessoa, ela poderá não ter mais aquele vírus. Os estudos, eles são importantes, né? Claro. Eles nos dão mesmo um embasamento e é correto isso, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com a enfermeira Amparo. Enfermeira, voltando ainda a esse assunto do HPV. Hoje nós temos vacina. Como é que está essa situação com a vacina para adolescentes? Ricardo, a vacina, falando de HPV, ela é uma primeira escolha. Eu tenho ela como uma primeira escolha. Por quê? Porque ela pega um grupo de 9 anos.
essa é uma criança, ela ainda não teve uma atividade sexual. Então, assim, é nesse grupo que é focado, que vai o quê? De 9 a 14 anos. Então, você pega um grupo ainda que não tem ainda uma atividade sexual. Então, hoje, Ricardo, você pode ainda não perceber, talvez como você gostaria, se fizer uma pesquisa, o efeito dessa vacina ainda. Vamos dizer assim, comparando. Mas, posteriormente, você vai ver o resultado, né, que ainda está ascendente, né, a questão do câncer tanto de colo como de mama, mas, posteriormente, nós vamos ter um resultado positivo. Tá? Agora, essa vacina é para meninos e meninas, né? É para meninos e meninas, e aí teve um ajuste super legal, que é 9 a 14 anos para meninos e meninas, e uma dose, tá? Então, isso, o que eu quero falar com isso? Faz uma cobertura maior. E os estudos, eles trazem exatamente para adequar, para pegar uma cobertura maior, para ter um resultado positivo. E nós acreditamos nisso, com certeza. Certo? Agora, assim, a saúde pública, a estrutura tem melhorado muito, é verdade, mas ainda temos muitos gargalos nessa área, né? Principalmente na área da mulher, da saúde da mulher. Como é que está essa situação? O que precisa melhorar? Como é que está? Ricardo, nós avançamos, você sabe disso, nós avançamos, mas precisamos ainda mais, tá? Mais profissionais no posto de saúde, os concursos eles precisam existir para dar uma estabilidade para aquele profissional, e também aquele profissional, se ele é concursado, ele passa mais tempo, tem probabilidade de ele passar mais tempo naquele serviço. Isso tem uma continuidade da assistência, tá? São mais equipe. A educação dessa equipe, preparar uma equipe, educar, tá? E essa equipe que é isso é para a gestão. A gestão tem que ser capacitada, capacitar seus funcionários, e esses funcionários mesmo, educar até mesmo a população, tá? E para poder chegar onde queremos, né? Então, a vacina é algo que deu certo, que está dando certo, estão adequando para pegar um grupo maior, ou seja, para ter uma cobertura maior, e essa cobertura são para resultados positivos. Eu acredito e continuo acreditando que vamos viver sem câncer, né? E esse é o nosso objetivo. Mas, infelizmente, ainda vemos uma curva que está ascendente ainda. Mas, assim, como é que está a procura pela vacina? Não, a população, ela aceitou, tá? Ela aceitou, no início foi feita uma cobertura nos colégios, na parte educativa, para poder pegar aquele grupo maior. Depois eles passaram a procurar, os pais começaram a entendeu? Mas isso deve ser trabalhado mais ainda, tá? Para pensar, por que minha filha vai ser vacinada com uma vacina de HPV com 9 anos? Mas hoje já está bem aceito, né? No início tivemos que... Eu fui uma das que tivemos que ir aos colégios, né? A gente fazia esse atendimento no próprio colégio, tinha uma vacina, um grupo bem vacinado, né? Indo até lá, ou seja, eu vou até lá. Se ele não vir até mim, eu vou até lá. Mas hoje já tem uma aceitação mesmo de procura, tá? E isso é bom, tá? Agora, em relação ao câncer de mama, a gente também viu uma mudança de protocolo, né? O Ministério da Saúde diminuiu a idade para a autorização. Isso tem funcionado? Isso vai funcionar, isso é positivo, né? Porque é sobre a mamografia pelo SUS, não é que essa mulher não fizesse essa mamografia quando ela precisava, mas nós estamos falando de SUS, né? Se ela ia iniciar com 50 anos, hoje ela vai iniciar com 40 anos de idade. E isso é positivo, porque tem algumas coisas que não pode ser vista ao toque, né, que não pode ser observado. Às vezes o paciente ele não tem essa observação. E às vezes ele não consegue pôr no sentir dor, ir até o profissional, que o profissional às vezes ele tem um olhar diferente, né? Então, assim, com essa mamografia, nessa cobertura pelo SUS de 40 anos de idade, eu acredito que
é positivo e que nós vamos reduzir esse índice de câncer de mama nas nossas mulheres. Agora, Amparo, e o autoexame não precisaria ser mais difundido para ajudar exatamente a ter o diagnóstico precoce, até a procurar o próprio exame de mamografia? Ricardo, sobre o autoexame já há uma mudança. Sabemos que o autoexame, porque assim, a mulher ela precisa se conhecer. Se eu tenho algo, vou te dar um exemplo, eu gosto de dar sempre esse exemplo, até nas minhas palestras. Se o teu braço está íntegro e aparece um sinalzinho, você não percebe que aquele sinal apareceu? Então, assim, no câncer de mama, no autoexame, houve uma mudança. Porque alguém pode entender que o autoexame, só eu me tocar e não perceber nenhum nódulo, eu posso não estar procurando a unidade de saúde, tá? Mas, assim, não está descartado da mulher estar se olhando, perceber alguma coisa, tá? Mas, assim, o que eles quiseram mudar nessa questão do autoexame, da mulher estar se tocando, é o medo que essa mulher não venha perceber nenhum nódulo, que esse nódulo venha ser percebido, observado. Seria um falso negativo. Sim, através de uma mamografia, então a mulher venha entender que ela não teve nenhum nódulo ao toque e que possa não procurar a unidade de saúde. Então, nessa questão de 40 anos de idade pelo SUS, nós vamos ter uma cobertura maior, salvando as vidas, tá? Mas assim, a mulher sempre se perceber, observar, isso é importante. Mas a questão do autoexame está em questão, é sobre isso. É da mulher não perceber algum nódulo e não procurar a unidade de saúde, tá? Agora, enfermeira, o Maranhão é um estado territorialmente muito grande, né? E muitos municípios sem estrutura alguma de saúde ainda, infelizmente. Como fazer para que essas mulheres que ali vivem possam ter acesso a essas políticas de saúde? Olha, Ricardo, as políticas de saúde, como nós falamos desde o início, elas precisam existir. A gestão ela tem que ter esse olhar diferenciado, buscar com a sua equipe, buscar com seus gestores e observar onde está essa falha para poder agregar. Porque hoje sabemos que as nossas políticas existem, mas dificuldade ainda de acesso, de grupo de pessoas, existe. E aí a gente não pode fazer, não enxergar isso, não ver isso, né? E tem que ser falado. Isso é importante, tá bom? Tá bom. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com a enfermeira Amparo Santana. Como a gente falou antes, a estrutura do SUS tem melhorado muito, mas nesse setor de saúde da mulher, já atende de forma adequada? Melhorou, nós falamos isso desde o início, mas precisamos de mais. Eu posso te dar um exemplo. Realização do exame de citologia ou de mama. Realiza o exame, nós temos a carreta, por exemplo. Temos mutirões que faz de exame de colo. A espera pelo exame ainda está a desejar. Às vezes realiza o exame e demora chegar esse exame. E depois que esse exame chega na mão desse cliente, quem é o profissional que ela vai entregar? Isso são falas dos próprios clientes. Não é a enfermeira Amparo que está aqui falando isso. Nós não estamos falando que está ruim, eu estou falando que precisa melhorar. Você concorda comigo? Claro. Tá? Então, é nessa questão que tem que ajustar. Precisamos de mais profissionais, precisamos de pessoas mais capacitadas, fazer a busca ativa, ser um ser humano de perguntar onde é que nós temos que melhorar. Então, assim, é isso que eu espero que melhore. Não vamos dizer que seja 100%, mas precisamos melhorar mais nessa questão. Isso é fala dos próprios clientes, não sou eu aqui que estou criando. Até porque quem tem câncer tem pressa, né? Tem pressa, um diagnóstico de câncer, que seja de mama ou que seja de colo, não é fácil.
isso não é uma sentença de morte. Nós falamos isso, que hoje não é mais uma sentença de morte, né? Eu acho que eu não falei isso. Mas não é fácil receber um diagnóstico de câncer de mama ou de colo. Não é fácil. E ainda há muito preconceito também em relação a isso. Muito preconceito, né? E o psicológico do paciente fica comprometido, porque o nosso organismo, Ricardo, ele vive sob pressão. O que é isso? É eu e o patógeno. Se eu estou com minha imunidade lá embaixo, ele ganha. Se eu estou forte, ele vai perder para mim. E uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer, como é que ele fica? Ele tem que ser cuidado como um todo. Psicologicamente, tem que ser cuidado como um todo. Amparo, aqui você também é membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher no Corém. Como é que é esse trabalho? Como é que essa Câmara funciona? É com muito orgulho que eu exerço hoje o papel de estar na Câmara Técnica de Saúde da Mulher do Corém Maranhão. A nossa Câmara, ela tem essa função de uma parte educativa, tá? De capacitar os profissionais, capacitar também os alunos, tá? Para que nós capacitamos? Nós capacitamos exatamente para ter um resultado positivo. Não tem nada melhor do que ter um profissional ciente do que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Então, a Câmara Técnica de Saúde da Mulher, ela atende tanto na sede, com os cursos, com as capacitações, com palestra, como também sai de dentro da sede. Vai para toda São Luís e também pode solicitar os municípios, eles podem nos solicitar. Tem um e-mail, né, do Corém, que aí eles enviam esse e-mail, eles nos solicitam, quem tem expertise em cima daquilo, né, que eles estão propondo, e a gente vai até lá. E é com muito prazer que nós realizamos esse trabalho. Pode enviar. É importante destacar isso, né? Porque a enfermagem ela é muito ampla, mas existem as especialidades. E aí isso seria uma especialidade, não é isso? Sim, nós trabalhamos na saúde da mulher, mas o Corém Maranhão, ele tem várias câmaras. Tem de urgência e emergência, tem de saúde mental, que é de grande importância. Criar uma comissão de saúde mental, para mim, é de suma importância. E nós trabalhamos nas questões das mulheres, né? Agora há pouco mesmo tivemos um curso, rapidinho falando, sobre síndrome hipertensiva, falando sobre da importância do carbonato de cálcio. Isso é de grande importância e é com muito orgulho que nós exercemos isso. Agora, enfermeira, aqui no Maranhão, a incidência é muito grande? Ricardo, eu não sei te dar essa estatística de como está isso, eu não fiz essa pesquisa mesmo, entendeu? Mas o que se vê é que há excedente no Brasil. Então, acredito que o Maranhão não difere dos demais, né? De alguns estados que a gente percebe. Tá? E, assim, a gente Mas falou... não sei te dizer exatamente. A gente falou em prevenção, em diagnóstico, né? Em exame diagnóstico. E o atendimento. Quais são as unidades que atendem já para fazer o tratamento, de fato? Ricardo, aqui em São Luís, nós temos uma referência, né? E eu preciso falar dela, que eu não conheço, mas nunca fui lá na Aldenora Belo, mas tenho pacientes, tenho pessoas que falam muito bem do tratamento que tem feito, né? Então, ela é uma referência, sim, né? Eu estou até como uma convidada para o dia 21, lá no Corém Maranhão, que ela dá o exemplo da cura dela dentro da Aldenora Belo, pela qual ela fala muito bem, tá? Então, assim, eu posso falar de uma referência como a Aldenora Belo, mas tem outros grupos que trabalham na questão de dar apoio às pessoas com câncer aqui dentro de São Luís. Enfermeira, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim e eu queria que você deixasse uma mensagem para esse público, para essas mulheres, exatamente em relação a essa campanha. Que não tenha medo, né? Houve avanço e isso é aceitável porque é bom, tá? E que nos procure também, procure a nossa Câmara também, para poder estar capacitando os profissionais para atender essas mulheres. E que não tenha medo do diagnóstico, não tenha medo de realizar o exame, tá? Porque isso é que vai salvar a vida. Já está provado. Quanto mais cedo, melhor. É a virada de chave que a gente chama, é detectar precocemente. E isso nós temos que deixar de ter medo. Tá? E eu agradeço de coração por esse convite.
Enfermeira Amparo, obrigado pelas explicações. Esperamos que cada vez mais as mulheres possam ter acesso aos exames e profissionais de saúde. Muito obrigada. Queremos agradecer também a todos que nos assistem. Esperamos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!